Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e eu estou aqui com uma dica imbatível para quem vai fazer PM Pará, tá? Coloquei aqui algumas questões para a gente analisar e já vou adiantar que eu coloquei questões de pontuação. Pontuação é um assunto que sempre cai, sempre, tá? A última banca que fez a prova foi a FADESP, tá? Mas aí estão na disputa agora, né? FADESP, está na disputa também o CESP, SEBRASP e CESP. Então a gente colocou uma questão dela para você já ficar atento. A OCP também tá, né? Então a gente colocou uma da OCP. A gente fez um apanhado geral para que você perceba como essas bancas cobram a pontuação. Tudo bem? E é um assunto que envolve dois aspectos. Reconhecer se a frase está certa ou está errada. 2, identificar a função sintática. E aí sim saber quando a vírgula entra e quais funções sintáticas ela isola. Isso é muito importante. Dependendo da banca, ela tem uma linha de abordagem diferenciada. Isso é importante. Você já trabalhar essa abordagem de forma direcionada, ok? Então, vamos lá. Olha, aqui nós colocamos essa primeira questão do SEBRASP-CESP, tá? É uma questão de 2019 e é de múltipla escolha, como deve ser a sua prova, né? Essa questão aqui, ó, vamos analisar. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se o trecho "todos merecem estes direitos sem discriminação" fosse substituído por... Percebam que essa é uma questão do SEBRASP-CESP e, na verdade, ele não colocou que a questão era de pontuação. É aí que tá. Se a banca escolhida para PM Pará for o CESP, você vai ter que aprender a trabalhar a linha do CESP. Então, ó, ela não falou, mas essa questão é só de pontuação, só. Você não precisava analisar os sentidos. O que você precisaria analisar? A correção gramatical quanto à pontuação, tá? Primeira regra de pontuação, primeira regra e regra básica para você trabalhar. Não se separa verbo de sujeito e não se separa o verbo de complemento. É básico. Então, se qualquer banca escolhida colocar assim, marque a alternativa correta, você tem que excluir logo. Ó. Marca o verbo, procura o sujeito. Se houver uma vírgula separando o verbo do sujeito, pontuação errada. Marca o verbo e verifica se ele é incompleto, se ele precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, tem uma vírgula separando, pontuação errada. Genericamente, porque aqui não precisa de análise sintática da parte acessória, você só precisa de análise sintática da parte essencial, verbo sujeito, verbo complemento, tá? Aqui, genericamente, termo que está no meio, você não precisa nem analisar. Ou ele vem com duas vírgulas, ou ele não vem com nenhuma, porque ele não pode atrapalhar, tá? Essa função a gente vai ver em outra questão, tá? Então, vamos analisar. Ó. Aqui a gente tem, ó, todos. O que você tem é o seguinte, lá no fragmento original, estava assim, todos, tá? Estava assim, todos merecem estes direitos. Sujeito, verbo, complemento. Sem discriminação, estava isolado por vírgula. Na verdade, o que ela fez? Ela foi deslocando... sem discriminação, tá? Mudando estes direitos por tais direitos, tá? E foi pontuando de forma que a gente tem que analisar se a pontuação está certa ou está errada, né? Vamos dar um espacinho, tá? Você pode já olhar para verificar, tá? Se você, ó, você pode dar uma pausinha para você verificar se você enxerga o erro. Eu vou espaçar um pouquinho mais. Olha, bem aqui. Todos, sem discriminação, merecem estes direitos. Tem muita gente que erra porque faz assim, ó. Peraí, Yara, todos, sem discriminação, merecem estes direitos. Ai, Yara, ficou bom. Sabe o que é? Eu respirei aqui. É a pausa da respiração. Para, pelo amor da vaca preta, tá? Acabem com essa ideia de que a vírgula ela é a pausa da respiração, tá? Porque você pode ter um fragmento longo, sem vírgula nenhuma, se ele estiver todo na ordem direta, e ninguém vai parar de respirar, tudo bem? Então, ó, não é a pausa da respiração, a vírgula é sintática. Não se separa sujeito de verbo, não se separa verbo de complemento. Então, não tem nada a ver com pontuação. O que você vai fazer primeiro? Primeiro você marca o verbo. Primeiro você marca o verbo. Ó. O verbo é merecem.
O verbo é merecem. Do verbo você procura o sujeito, ó. Quem é que merece estes direitos? Todos, ó. Todos é o sujeito. O que você vai fazer? Uma linha. Então, basicamente, quando a gente começa a trabalhar o processo da pontuação, é isso, ó. Você encontrou o sujeito e o verbo. Regra, não pode haver uma vírgula separando o verbo do sujeito. Ó, eu tenho uma vírgula aqui, ó. Ela está separando o verbo do sujeito. A pontuação está errada. Ah, Yara, como é que eu vou pontuar? Não, essa questão é para você ver a correta. Então, você não precisa pontuar. Você precisa eliminar os erros. Letra A está errada por quê? Porque tem uma vírgula separando o verbo do sujeito. Elimina, ó. B de bola, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Primeiro eu marco o quê? O verbo, ó. O verbo é merecem. O verbo é merecem, flexionado. Quem é o sujeito? Quem é que merece estar direitos? Todos, ó. Todos é o sujeito. Eu faço uma linha, ó. Bem aqui, ó. Eu tenho sujeito, todos. E aí, ó, verbo merecem. O que eu vou analisar? Eu não posso separar o verbo do sujeito, ó. E eu tenho uma vírgula bem aqui, ó. Eu tenho uma vírgula bem aqui. Essa vírgula ela está errada. Por quê? Porque ela separa o verbo do sujeito. Básico. E a maioria das questões de PM anteriores, quando tinha questão de erro de pontuação, era esse erro lá. Só que o fragmento era maior, tá? Mas a linha é a mesma. C de casa, ó. Todos, sem discriminação, merecem tais direitos. Para onde eu vou? Para o verbo, ó. O verbo é merecem. O que eu procuro? O sujeito, ó. O sujeito é todos, tá aqui, ó. Todos merecem. Todos merecem. Eu tenho aqui uma vírgula separando? A Yara tem sim. Não, ó. Aqui o que eu tenho são duas vírgulas intercalando esse termo. Então, entenda, eu não posso usar uma vírgula separando o sujeito do verbo. Mas aqui eu não tenho uma vírgula separando o sujeito do verbo. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas vírgulas intercalando o bagulho no meio. Agora, a pontuação está correta, tá? Porque as vírgulas isolam o sem discriminação, que é o adjunto adverbial. Entendam, principalmente para o CESP, esse sem discriminação poderia vir sem vírgula, mas ou ele não vinha com nenhuma vírgula ou ele vinha com duas. O que você tem genericamente falando? Ó? Se você tiver sujeito e verbo e você tiver uma vírgula, ó, a pontuação está errada, tá? Mas se você tiver um bagulho entre vírgulas, o que você vai fazer? Você vai ler por cima. Ó. Quem vai estar intercalado é o bagulho do meio, ok? Então, ó, se eu não estou interrompendo o sujeito do verbo, alternativa a letra C de casa. Ó. O que você tem? Ó? Se a gente for ler, a gente vai ler assim, ó. Todos merecem. Todos merecem. E a vírgula, ela não tem relação com todos, ó. Ela está isolando sem discriminação, ok? A alternativa correta é a letra C. Vamos dar uma olhada na outra. Olha só. Eu venho para cá. O que eu marco primeiro? O verbo. O verbo é merecem. O verbo é merece. Do verbo eu procuro o sujeito. Quem é que merece estar direitos? Todos. Ó, todos. Então tá, vou fazer isso. Ó. Todos é o sujeito. Merecem é o verbo. O que não pode ter isolando o sujeito do verbo? Ó, uma vírgula. E aqui tem, ó. Aqui tem. Essa vírgula ela está errada, porque ela está isolando o sujeito do verbo, tá? Yara, e essa primeira vírgula? Essa primeira vírgula isola um termo anteposto, tá? Então, essa vírgula aqui, ela está ok, né? Ela isola adjunto adverbial anteposto. Tudo que está antes do sujeito, está posto antes do sujeito, pode ser isolado por vírgula, tá? Agora, eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, né? E a letra E, eu vou continuar com a mesma linha. O que eu marco primeiro? O verbo, tá aqui, ó, o verbo. O que eu procuro? O sujeito. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, sujeito, todos. Verbo, merecem. Então, o que não pode ter? Ó? Não pode ter uma vírgula separando. Pontuação já está errada, tá?
Yara, bora ver se o resto está certo. Bora, mas essa já está errada, tá? Merecem exige complemento, né? Todos merecem o quê? Estes direitos, ó. Estes direitos é o complemento do verbo. Ótimo. O que é que não pode ter também? Não pode ter uma vírgula, ó, isolando o verbo do complemento. Então, essa vírgula também está errada, tá? Então, gente, ó, se todas estão erradas, só está certa aquela em que sem discriminação vem isolar. Genericamente falando, gente, sem discriminação é um adjunto adverbial, né? Ó, ele vindo no final, ele pode vir isolado por vírgula. Se ele vier no meio, se ele vier entre vírgulas, ele vem entre duas vírgulas, ou não vem com nenhuma. Se ele vem antes, pode vir isolado por vírgula. O que eu não posso, que é mais importante, não posso separar sujeito de verbo nem verbo de complemento, ok? Tá? Então, levando isso em conta, ó, a única aqui que não separava o sujeito do verbo nem o verbo do complemento era a letra C de casa, em que eu leio assim, ó, todos merecem estes direitos, tá? Em todos os outros eu tinha, por exemplo, ó, todos merecem. Não tinha duas vírgulas, então tinha uma só, ela tinha que ser eliminada, ó. Todos merecem. Eu não tinha duas vírgulas, ó. Então essa aqui tinha que ser eliminada, ó. Aqui, todos merecem, ó. Não tinha duas vírgulas, ó. Eu tinha que eliminar. E aqui, ó, todos merecem estes direitos. Eu não posso separar o sujeito do verbo e eu não posso separar o verbo do complemento. Essa foi uma questão do CESP. Sebrasp e CESP é a banca que está disputando para fazer a prova da PM, ok? Agora vamos ver uma outra questão. Essa questão aqui, ela é da FADESP. Essa banca é a banca que tem feito prova da PM Pará por muitos anos, tá? Então tem sido FADESP. E a FADESP sempre usou questão de pontuação. A fragmentação dela é maior, olha só, é maior do que a do Sebrasp e CESP. E isso pode ser que faça você se distrair. Você não pode se distrair, tá? Essa questão é de 2020, ó, é atualíssima, tá? Então vamos lá. Uma vírgula deveria ter sido empregada, tá? Olha, é muito importante você entender uma coisa. Você tem que conhecer a banca, tá? Você tem que conhecer a banca. Então, eu vejo gente chegando comigo dizendo, ai, Yara, olha essa questão da FADESP. Ai, não tinha que ser assim, não tinha que ser assado. Aí eu digo, gente, não dá para você fazer uma prova da FADESP sem saber que ela tem particularidade na pontuação, tá? Tá, mas quando ela diz, ela tem um monte de questão assim, quando ela diz deveria ter sido empregada, é básico, gente. Porque eu vou obrigatoriamente empregar uma vírgula? Porque está faltando uma vírgula e deve estar atrapalhando ligações essenciais. O que são ligações essenciais? Sujeito, verbo, complemento. Podem ter certeza, ela é uma banca de contexto. Então, ela não é uma banca sintática, é diferente da OCP. Vou mostrar a OCP depois, tá? Então, a OCP já é sintática, tá? Sintática, bastante sintática. Mas tá, eu coloquei todas as alternativas, tá? Mas a gente vai dar um espaçamento, tá? O que é que você tem que entender? Você não tem que procurar justificar as vírgulas. Você tem que, no primeiro momento, enxergar verbo, sujeito, verbo, complemento. Coisas que se completam. Também enxergar bagulho no meio. Por quê? Bagulho no meio, porque aqui ela não está pedindo a função. Então, eu posso usar o termo bagulho no meio, né? Quando tiver o pedido da função, eu vou ver o nome da função. Mas tem um termo intercalado. Aquele termo intercalado, que eu chamo de bagulho no meio, não pode vir com uma vírgula só. Bagulho no meio ou vem com duas vírgulas ou não vem com nenhuma. Se vier com uma só, vai estar errado. Ah, Yara, eu coloco ou não coloco? Colocar ou não colocar é uma questão sintática, mas na base do olho. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Tem um termo no meio. Esse termo no meio está com uma vírgula só, já está errado, tá? Então, ó, você pode dar uma pausa para você analisar, e aí depois você anda, tá? Eu vou analisar item por item. Vamos lá. Na letra A, você tem isso aqui. Ela diz que uma vírgula deveria ter sido empregada. Então, vamos, ó. Aliado a isso, as empresas do setor têm estimulado os seus clientes a consumirem menos e melhor, promovendo, inclusive, ações de conscientização.
Eu procuro sempre sujeito, verbo, complemento. Não esquece disso. Então, vamos lá. Aliado a isso, as empresas do setor têm estimulado. Então, peraí. Ó, verbo tem estimulado. Quem é que tem estimulado? As empresas. As empresas é ou não é o sujeito? Tá. Tudo que vier antes do sujeito está deslocado. Pode vir isolado por vírgula. Essa vírgula tá ok, né? Tá. Bora continuar. Tem estimulado seus clientes a consumirem menos e melhor. Promovendo, peraí. Quem promove, promove alguma coisa. Promovendo o quê? Não ouvi? Promovendo o quê? Ações de conscientização. Então, ações de conscientização é o complemento. Ó. O verbo é promovendo e ações é o complemento. Opa, eu acho que você já pegou a dica da primeira questão. Promovendo é o verbo e ações de conscientização é o complemento? Essa vírgula, ela está errada. Se ela está errada, por que ela está errada? Tá. Nesse caso, eu tenho inclusive, que é um termo que está intercalado, que deveria, nesse caso, ele deveria vir entre duas vírgulas, ó, para não atrapalhar a ligação. Então, o que você deveria enxergar? O inclusive no meio, bagulho no meio. Se ele está no meio e está com uma vírgula, a sua pontuação está errada. Bem aqui, deveria ter sido empregada mais uma vírgula para a construção ficar correta. A alternativa já era a letra A, já era. Mas eu vou analisar as demais, tá? Então, vamos lá. Afinal, conjunção conclusiva pode vir com vírgula. Se bem que eu não tenho que analisar a vírgula que está. Eu tenho que analisar a vírgula que não está, né? Para eu colocar mais outra. Então, tá. Aí eu tenho, ó, crianças e adolescentes também estão suscetíveis. Yara, eu acho que o também tinha que estar entre vírgulas. Não, o também poderia estar entre duas vírgulas ou sem nenhuma. Se ele tivesse com uma só, eu teria que colocar outra. Como não tem, tá ok, ó. Estão suscetíveis a consumirem bebidas alcoólicas, ok. O que é proibido por lei. Esse travessão equivale a uma vírgula, está introduzida uma explicação. Ok. Não há o dever de colocar vírgula em lugar nenhum aqui, tá? Eu poderia colocar o também entre duas vírgulas, mas não tem obrigatoriedade nenhuma. Já era a letra A. C de casa, ó. Na prática é um adjunto adverbial. Está com vírgula, eu poderia tirar a vírgula, porque é opcional. A iniciativa reforça, ó, a iniciativa é o sujeito, reforça o posicionamento. Não posso pontuar, que é sujeito, verbo e complemento. Ó. Reforça o posicionamento da empresa, o posicionamento de que está complementando o posicionamento. Então, eu não posso separar. De que a educação é a chave para a prevenção. Não há obrigatoriedade, né? E a D, ó. A escola professora Jandira Reis de Oliveira, na cidade de Barra Mansa, ó, na cidade de Barra Mansa, está entre duas vírgulas, porque é um adjunto adverbial de lugar, né? No Rio de Janeiro, também está entre duas vírgulas, porque é um outro adjunto adverbial de lugar. Tá ok, né? O que eu tenho? Ó, a escola professora Jandira Reis de Oliveira é uma das agraciadas pelo projeto. Não há uma obrigatoriedade nenhuma no acréscimo de alguma vírgula, além das que já estão por aí. Ok? Então, olha só. O que você tinha que enxergar, né? A gente colocou aqui em cores para você enxergar. Eu coloquei, ó, em vermelhinho tudo que está isolado por vírgula ou deveria ser isolado por vírgula. Ó. Aliado a isso, veio antes do sujeito, já está isolado por vírgula, tá? Inclusive, deveria ter duas vírgulas, por quê? Porque ele está atrapalhando aqui, ó, o verbo e o complemento. Ele é um termo intercalado, ele aqui deveria ter mais uma vírgula. Então, ó, quem deveria ter mais uma vírgula já está na letra A, né? Aqui em vermelhinho, olha só, afinal já está entre vírgulas, o que é algo proibido por lei está isolado, explicando. Na prática é um adjunto adverbial, né?
E aqui são dois adjuntos adverbiais, isolados por vírgula. Sinceramente, não era uma questão para você justificar, era uma questão para você enxergar que bem aqui tinha uma vírgula só e que isso era proibido. Para ficar correto, tinha que ter mais uma. Por isso, a alternativa é a letra A. Essa questão é uma questão da FADESP, tá? A organizadora que já fez várias provas para PM. E pontuação é algo que cai sempre. Qual é o problema da FADESP, né? Os fragmentos são um pouquinho longos, inclusive um pouquinho mais longos do que esse. Então, é muito importante, depois de definir a banca, você aprender a enxergar dentro da banca, aprender a enxergar o modo como elas cobram, para que você fique expert nas organizadoras, ok? E é pensando nisso que a gente está com uma operação ataque coordenado, que é uma operação muito legal. Você quer realmente se tornar PM Pará? Então, você precisa participar da nossa operação ataque, tá? Essa operação é muito legal. Nela a gente quer direcionar, quer fazer com que você realmente aprenda e saiba como as bancas que vão elaborar essa prova podem cobrar as questões, tá? Como? Você vai fazer muitos exercícios, você terá aulas ao vivo, além dos exercícios, aula ao vivo, tá? Estratégia de estudo e simulado. É muito importante simular, é muito importante exercitar. Inclusive, eu acredito que você aprende muito mais exercitando. A gente, nesse ataque coordenado, vai te dando dicas e vai resolvendo a questão. Vai te dando dicas e vai resolvendo a questão, tá? Com esquemas, tá? E aí, o que a gente quer te mostrar? Que esse ataque tá com valor super promocional. Olha, R$ 150 até o dia 20 de julho, dia 20, tem um código que é para você pegar esse desconto, esse valor promocional, que é ataque. Chegou a hora de nós atacarmos a banca, de nós realmente efetivarmos o seu conhecimento, treinando. Você sabe que quando eu sei qual é a banca, eu já vou direcionando, já vou dizendo para você como é que você tem que trabalhar. Vem que a gente vai exercitar muito, tá? Aproveita. Tem esse, né, projeto, Operação Ataque Coordenado, que a gente se uniu para fazer uma coisa muito legal para você, tá? E tem a novidade das aulas ao vivo. O legal das aulas ao vivo é que você pode, por exemplo, você fez os exercícios das aulas gravadas. Ficou com alguma dúvida? No dia da aula ao vivo você vai, olha, Yara, eu fiz aquele exercício, por que deu a A, por que não? E a gente vai tirando a dúvida ali. Isso é muito legal, isso é muito diferenciado, tá? E aí, olha só, também temos o curso completo, claro. Esse curso completo, ele está baseado no pré-edital, né, que é o programa do último concurso. O completo está apenas R$ 275, tá? E aí com videoaula de teoria, exercício, mais 3 simulados e apostila em PDF, tá? Com mais 320 questões para revisar. Esse curso completo está muito legal também. Não, Yara, eu já fiz muita teoria. Vai lá para o ataque coordenado, garantir a tua vaga, ok? Bom, e agora a gente vai ver uma questão da OCP. A OCP é a banca mais diferentezinha, né, desse processo, porque ela é sintática, ela junto com a CETAP. Então, a gente colocou aqui uma questão dela para você verificar como é que ela pode trabalhar, tá? Então, olha só. Sobre o uso de vírgulas em... Segundo dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, as despesas do sistema vêm subindo em média 16% ao ano, desde 2010, enquanto as receitas de contraprestações aumentam cerca de 14%. Assinale a alternativa correta. Eu vou te dar uma dica em relação ao OCP, tá? Ela tenta justificar, sabe? Primeira vírgula está fazendo o quê? A segunda vírgula está fazendo o quê? Ela vai tirando os elementos e vai dizendo para você, ah, é aposto evocativo. Só que ela diz muita doidice. Então, você já tem que eliminar as alternativas doidice para deixar só aquelas possíveis. Ela é sintática. Ela vai analisar sintaticamente, só que vai ter análise sintática dela que foge aquilo que poderia ser. Você não pode se perder, tudo bem? Por isso é importante treinar, ela é gramatiqueirinha, tá? Então, ó, são 9 alternativas. E aí, você pode dar uma congelada para você analisar, tá? E eu vou passar para dar um espaçamento maior, tudo bem? Ó,
Na letra A aqui, o que ele disse? Olha só. O fragmento a gente destacou. Ela diz: a expressão, segundo dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está acompanhada de vírgula, porque é um adjunto adverbial que está deslocado. Bom, gente, ó, esse segundo aqui, ó, tá? Ele está introduzindo uma conformidade. Aí você tem, ó, segundo dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não tem verbo, ó, não tem verbo, não tem verbo. Se não tem verbo, ele é termo, ele é adjunto adverbial. E ele está deslocado. Por que ele está deslocado? Porque ele está na frente do sujeito, ó. Olha só. As despesas do sistema vêm subindo. Isso aqui é o sujeito. Tudo que vier antes do sujeito está deslocado. Então, tá, ele está deslocado, ok. Você podia ainda ter dúvida. Aí, não sei se ele é adjunto adverbial. Deixa ele quieto, não elimina, né? Não elimina. Eu vou para a letra B. Já é esse, mas eu vou para a letra B, tá? Segundo dados da ANS, o uso de vírgula é opcional. Peraí. Na letra A, ele me disse que isso aqui é um adjunto adverbial. Foi o que ele me disse. Na letra A, ele me disse que a vírgula isola um adjunto adverbial deslocado. Tudo bem? Então tá. Aqui, ele está me dizendo que a vírgula é opcional. A vírgula só é opcional quando o adjunto adverbial deslocado é curto. Esse adjunto está curto? Fala sério, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palavras. Ele é um adjunto adverbial longo, tá? Extenso. Se ele é longo, extenso, ele não tem vírgula opcional, não. Então, olha só. A letra B lidou com isso. Essa é uma banca que lida com isso. Ela lida com a vírgula adjunto adverbial curto, vírgula, opcional. Adjunto adverbial longo, vírgula, obrigatória. Já era a letra A, porque é um adjunto adverbial longo com vírgula obrigatória. Mas eu vou mostrar para você como é que você elimina as outras. Não pode ser opcional, porque ele é longo. Vamos ver a letra C. Olha só. A expressão em média está entre vírgulas porque é um aposto. Sabia que eu morro de medo disso? Vocês têm uma mania de dizer que tudo que está entre vírgulas é aposto. Oh, desgraça! Não é, gente. Aposto explica um termo anteriormente citado. Aposto é um repetidor. Então, se você disser Genoveva, a minha prima, não veio hoje. A minha prima está explicando quem é Genoveva. Se você disser o carro, um veículo velho e acabado, sumiu, um veículo velho e acabado, está explicando sobre o carro. Bem aqui, dá uma olhada. Ó. Segundo dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, as despesas do sistema vêm subindo. Em média, 16% ao ano. Gente, em média, está explicando o que é subindo? Em média, está explicando o que é sistema? Não. Então, em média, não é aposto. Para com isso. Yara, em média é um quê? É um adjunto adverbial, tá? Então, o que você tem? A vírgula aqui isola um adjunto adverbial. Inclusive, como ele é curto, a vírgula aí nem é obrigatória. A gente orienta que se use, tá? Mas não é um aposto, gente. Um aposto seria explicar o que foi dito antes, tá? Não é uma noção de tempo, uma noção de espaço, uma noção de medida. Não é, tá? Isso é adjunto adverbial. Errado. Aqui, ó. Aí as doidices. Lembra que eu te falei que ela tem questão doidice? Olha as doidices aqui. Ela diz assim, que as vírgulas, a expressão desde 2010 está entre vírgulas porque é uma expressão explicativa. Desde 2010 é uma expressão explicativa? Yara está explicando. Não, gente. Desde 2010 dá ideia de tempo. Não é uma expressão explicativa. É um adjunto adverbial de tempo. Não é uma expressão explicativa. É um adjunto. Adjunto adverbial é adjunto adverbial. Expressão explicativa é expressão explicativa. Quem funciona como expressão explicativa? Ou seja, ou melhor, isto é, por exemplo,
tá? São essas as expressões explicativas. E ó, mais uma doidice, ó. Olha a doidice. A expressão desde 2010 está entre vírgulas porque é um adjunto adverbial de modo. Tem gente que está com pressa, agoniado, nem lê. Ai, desde 2010, adjunto adverbial, é mesmo adjunto adverbial, Jéssica. Pelo amor da vaca preta, ela falou que é um adjunto adverbial de modo, mas desde 2010 não dá ideia de modo. Desde 2010 dá ideia de tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Nós temos várias questões dela em que quando ela mistura vários itens, ela faz essas doidices. Então, o que a gente disse? Elimina as doidices. Quais eram as doidices, né? Pô, você está dando ideia de tempo, não é modo, já vai dando uma eliminada. Está dando ideia de tempo, não é uma expressão explicativa. Vai ficando com menos alternativas para você marcar a correta. Tudo bem? Ó, aqui só para a gente recapitular. A alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque ela disse que a vírgula isola um adjunto adverbial que está deslocado. E o que a gente te disse? Tudo que tiver antes do sujeito, que o sujeito é o primeiro elemento, já está deslocado, tá? Ele é longo, a vírgula nele é obrigatória, mas ó, a alternativa é a letra A. É uma banca sintática? É. Nem sempre a questão dela envolve o mesmo assunto, isso você tem que tomar cuidado, ok? O que nós mostramos aqui foram 3 questões de pontuação. Eu decidi eleger um assunto só que a gente sabe que cai sempre, tá? Também falei para você de 3 bancas que são bancas distintas, tá? Sebrasp, Cesp, tá? E naquela linha que você tem que ver verbo, sujeito e verbo complemento, o básico da pontuação é, se for para analisar certo ou errado, não se separa sujeito de verbo, não se separa verbo de complemento, tá? Em contextos maiores, é a mesma linha de raciocínio que você tem que ter, tá? Agora, se a questão for de análise sintática, então a gente precisa reforçar com você a análise sintática para que você fique fera. E quando sair a banca, aí você vai aprimorar o seu conhecimento. E nesse nosso novo projeto, né, que é o projeto Ataque Coordenado, o que a gente quer é que você garanta a sua aprovação. Vem treinar com a gente que você vai sair daqui aprovado. Ok?